Sabe que eu sou Mário, né? Aham. Meu nome é Mário Henrique. Poucas pessoas sabem disso, hein? Tô te contando uma novidade, hein? E por que que você resolveu não usar o Mário? O nome dele é Luiz Henrique, ele também não usa o Ah, é Luiz. Luiz, professor. Então ele é Luiz Henrique, né? Eu sou Mário Henrique Vieira Chaves. Por que que eu não uso o Mário? Quando eu escolhi a profissão de jornalista, para ser jornalista, você é muito jovem, talvez você não lembre, mas nos anos 80, tinha um grande repórter policial aqui em Brasília que se chamava-se Mário Eugênio. Mário Eugênio era um grande repórter policial, o mais famoso da nossa cidade, e ele acabou morrendo, né, vítima de uma emboscada bolada e criada pelo próprio então secretário de Segurança da época do Distrito Federal. E ele foi morto em frente à Rádio Planalto, ali no setor de Rádio e Televisão Sul, onde hoje está o SBT. O SBT funciona naquele espaço onde era a Rádio Planalto, onde ele trabalhava. E o Marão, assim ele era chamado, como eu te disse, era muito famoso, e ele morre dessa maneira, né, que todo mundo ficou assustado. Inesquecível manchete do jornal Correio Brasiliense na época: mataram Mário Eugênio. Né? Até, esses dias eu até estava pesquisando algumas coisas, né, sobre jornalismo e tal. E realmente o nome dele é muito forte até hoje, né? Muito O nome forte. dele é muito forte. E começa a se cobrir o caso para descobrir quem matou Mário Eugênio, quem matou Mário Eugênio. E eu era um simples estudante de jornalismo. Ah, você não era jornalista Não, eu ainda. era estudante de jornalismo e arrumo um estágio na Rádio Planalto e começo a cobrir o caso Mário Eugênio. Começo a cobrir o caso Mário Eugênio. Conheço o advogado da família, doutor Aidano. E aí, a Rede Globo de televisão, que ainda não tinha entrado nesse tema da cobertura do Mário Eugênio, resolve entrar, dizendo: nós vamos entrar para modificar esse caso, para resolver o caso. E aí, Odilon Coutinho veio fazer o Globo Repórter aqui em Brasília, dirigir, e queria fazer a reconstituição do crime. Então ele procura a família do Mário Eugênio, procura o doutor Aidano, que era advogado da família, e fala: olha, eu preciso fazer a reconstrução do crime, mostrar como foi no Globo Repórter. Indica aí um ator para fazer o papel do Mário Eugênio e tal. Aí o doutor Aidano fala assim: olha, ele não é ator, ele é jornalista. E ele é a cara do Mário Eugênio quando o Mário Eugênio tinha a idade dele. Se eu fosse E era vocês, eu procurava o Henrique, que trabalha na Rádio Planalto. Ele não gosta de ser chamado de Mário. Ele gosta de ser chamado de Henrique. Mas ele conhece o caso, está cobrindo o caso. Ele não formou ainda, mas ele já é profissional. Se eu fosse você, eu falava com ele, que ele é a cara do Mário Eugênio. E aí, a Rede Globo me procura, marca uma reunião no Grupo Correio Brasiliense, uma sala como essa aqui, desse tamanho. Eu chego na companhia do Odilon Coutinho, que era o diretor da época do Globo Repórter. Entro na sala, está a mãe do Mário Eugênio, o pai do Mário Eugênio, o dono do Correio Brasiliense na época, o Arizão, que era um dos donos, né, que na verdade era um conglomerado, mas ele representava. O Arizão, o Arizinho, que era filho dele, diretor da Rádio Planalto, meu chefe, né? E o doutor Aidano. Quando eu entro na sala, uma sala desse tamanho que nós estamos aqui, não era uma sala muito grande, não. A mãe do Mário Eugênio olha para mim e fala assim: meu filho. Até a mãe dele já Ela se viu assustou com a como minha... você era parecido, como né? era parecido. E aí o Odilon Coutinho, brincando, tentando amenizar o ambiente, fala assim: tá contratado. Eu falei: não, não é assim não. E aí começamos a conversar, aquele clima ficou um pouco pesado, porque eles se emocionaram com a minha presença. Saímos dali, o Odilon me chama num canto e fala: cara, é você. Eu falei: Odilon, é o seguinte, é um probleminha aí, cara. Eu tô precisando pagar 6 parcelas lá no seu Uber para formar, entendeu? Então tem que ter grana para eu fazer esse negócio, senão eu não vou fazer. Agora, se você não quiser dar dinheiro nenhum para mim, não tem problema. Desde que, no final do Globo Repórter, você escreva no papel de Mário Eugênio, Henrique Chaves. Aí ele falou: não, mas isso eu não posso fazer. A Globo não permite que eu faça isso. A Globo quer que eu te pague e que fique tudo acertado entre nós e tal. Eu falei: a decisão é sua. Ou você me paga minhas 6 parcelas que eu estou devendo no seu Uber, ou você bota meu nome lá.
Mas aí ele falou assim, mas por que você não quer que bote Mário Henrique Chaves? Eu falei, porque eu estou construindo a minha história e Mário Eugênio já construiu a dele. Eu não quero nenhuma ligação com a história do Mário Eugênio. A minha história está sendo construída. Aí ele, então, tá ok. Aí fizemos uma acerto, ele me pagou em dinheiro, eu fiz a reconstrução do crime e minha carreira fez assim, ó, mudou, porque foi uma repercussão enorme. Na época, a partir daquele momento, a Polícia Civil se empenhou cada vez mais e descobriu tudo isso, quem tinha mandado matar, a partir daquela grande reportagem do Globo Repórter. E naquela época, o governador de Brasília era Zé Aparecido, que tinha um apelido de o Rei das Medalhas, adorava da medalha. E ele me deu uma medalha honra ao mérito pelo que eu fiz pela cidade, por ter feito o papel do Mário Eugênio. E aí eu ganhei as páginas do Correio Brasiliense, entrevistas comigo e tal. Fui chamado para a TV Brasília para cobrir política. Governador Zé Aparecido, cobri Palácio do Buriti. Então eu saía da rádio. Nem era formado. Nem era formado. Saía da rádio, fui da rádio para a TV Brasília, comecei a cobrir política local e aí não parei mais.